sur ma vie, j'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et de même mots devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait offrir mon nom. Près des orgues qui chantaient, face à Dieu qui priait, heureux, je t'attendais. Mais les orgues se sont tus et Dieu a disparu car tu n'es pas venu. Sur ma vie, j'ai juré que mon cœur ne battrait jamais pour aucun autre cœur, et tout est perdu car il ne va plus, mais il pleure mon amour déçu. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours, et même à présent, je tiens serment malgré tout le mal que tu m'as fait. Sur ma vie, chérie, je uma tigresa de unhas negras e íris cor, uma mulher, uma beleza que aconteceu, esfregando sua pele de ouro marrom, do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Pelos dessa deusa tremem ao vento ateu. Ela me conta sem certeza tudo que viveu. E gostava de política em 1966 e hoje dança no frenético Dancing Days. Que era atriz e trabalhou no REC. Com alguns homens foi feliz, mas com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais milhão. As garras da felina me marcaram o coração, mas às vezes
besteiras de menina que ela disse não. E eu corri para o violão, lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento. Claro, o Brasil surge, indeciso, da pólvora. Meu Deus, tomai conta de nós. Estes versos são do poema Outubro 1930 e foram publicados no primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade em 1930. Carlos Alberto Richelli é o herói do filme Sonho Sem Fim, no papel do pioneiro do cinema gaúcho Eduardo Abelim. Ele foi contaminado pela mesma euforia que tomou conta do país quando estourou a Revolução de 1930 e embarcou na esperança de que estava nascendo um novo Brasil. A Revolução levou 21 dias para chegar ao Rio de Janeiro. O Palácio Guanabara, residência oficial do presidente da República, e o Palácio do Catete, sede do governo federal, foram cercados. O presidente Washington Luiz recusou as intimações que recebeu da junta militar para renunciar. Foi preso no dia 24 de outubro e levado para o Forte de Copacabana, de onde embarcaria para o exílio. Estas imagens, inéditas na televisão brasileira, mostram os últimos momentos de Washington Luiz no poder, quando o presidente ainda pensava ser possível resistir ao levante militar, e também a entrada das tropas revolucionárias no Rio de Janeiro. Quando Washington Luiz foi deposto em outubro de 1930, multidões saíram às ruas para comemorar por todo o Brasil. Edifícios públicos foram tomados, os jornais governistas empastelados. A República Velha desaparece. Uma República Nova se anuncia. O Corso na Avenida Rio Branco foi um dos pontos altos do primeiro carnaval da década de 20. Comemorado em grande estilo no Rio de Janeiro, a capital do Brasil e o berço do samba. Nos anos 20, o carnaval ainda não atraía turistas estrangeiros. Lá fora, o Rio era mais conhecido por suas belezas de cartão postal, como o Canal do Mangue. E, sobretudo, pelo Pão de Açúcar, de onde já se podia admirar a paisagem. O Corcovado não passava de um morro, pois a estátua do Cristo Redentor só seria inaugurada um ano depois da Revolução. Em 1920, o Rio tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes, 6 vezes menos do que hoje em dia. Já naquela época, a Avenida Rio Branco era a mais importante e movimentada da cidade e a Rua do Ouvidor seu ponto mais elegante. No encontro da Avenida Rio Branco com a Beira-Mar, ficava o Palácio Monroe, que a partir de 1925 abrigou o Senado Federal,
E ao lado do palácio, o obelisco, marco da abertura da Avenida Beira-Mar. Depois de outubro de 1930, quando os gaúchos amarraram seus cavalos no obelisco, ele passou a simbolizar a vitória da Revolução. O obelisco de granito continua de pé como marco de um tempo de grandes transformações. Existe um tipo de política no Brasil, existe um tipo de sistema político no Brasil anterior a 1930, né? Regionalista, marcadamente oligárquico, liberal elitista, etc., que morre em 1930. Nos anos 20, o Brasil continuava a viver da exportação de açúcar, café, cacau e borracha. Quando o café tomou o primeiro lugar da lista de exportações, São Paulo passou a dividir o mando político com Minas Gerais. Os paulistas entravam com o café, os mineiros com o leite. Na velha República, os grandes proprietários rurais de São Paulo faziam os presidentes da República e controlavam as decisões econômicas. E havia sempre um banquete para sacramentar essas decisões. Dos 11 presidentes eleitos da República Velha, apenas 2 não eram de São Paulo e Minas. Mas em nenhum governo, o café deixou de ser generosamente beneficiado. Toda vez que os preços do produto oscilavam no mercado internacional e as exportações caíam, o governo entrava em cena tomando empréstimos no exterior e comprando a produção excedente para restabelecer o nível dos preços. Mais de 60% da população brasileira vivia no campo, produzindo a riqueza do país, mais distante das grandes decisões nacionais. Na República Velha, os presidentes eram eleitos por menos de 3% da população. As mulheres não tinham direito a voto, nem os analfabetos, que representavam 50% da população adulta. O voto, por sua vez, não era secreto, facilitando a fraude e o voto de cabresto. Na hora da eleição, quem dava as cartas eram os coronéis. Enquanto isso, no Brasil urbano, os coadjuvantes da elite nacional, profissionais liberais, jovens oficiais do exército e intelectuais, sonhavam com o século XX. Um século que, na verdade, só havia começado em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. O Brasil só entrou na guerra a partir de 1917 e lucrou muito enquanto durou o conflito mundial, vendendo de tudo às nações aliadas, de matérias-primas a gêneros alimentícios e até mesmo certos produtos industriais. Durante a guerra, a economia brasileira prosperou a olhos vistos e uma nova classe, produzida pelo surto de industrialização, fez a cidade de São Paulo ficar mais parecida com os grandes centros urbanos do mundo. Às voltas com angustiantes problemas de sobrevivência, o operariado de São Paulo lutou por melhores salários e melhores condições de trabalho. Em sua maioria, imigrantes de origem italiana ligados ao movimento anarco-sindicalista, os operários paulistas realizam inúmeras greves a partir de 1910, culminando com a greve geral de 1917. Ameaçados de expulsão do Brasil e debaixo de forte repressão, os operários chegariam aos anos 20 sem ter conquistado os mínimos direitos sociais pelos quais tanto lutaram. Depois da Primeira Guerra, a situação da classe operária no Brasil piorou ainda mais, com a retomada da produção industrial nas nações aliadas. Da noite para o dia, o Brasil perdeu o mercado externo e começou a ser invadido por produtos manufaturados no exterior. Também vindo de fora, em setembro de 1920, chega ao Brasil um herói da Primeira Guerra, o rei Alberto da Bélgica,
o primeiro monarca europeu a visitar o país. Recebido em Belo Horizonte pelo presidente da República, Epitácio Pessoa, e pelo presidente do estado de Minas Gerais, Arthur Bernardes, vistos nessa cena tomando a carruagem, o rei Alberto foi a Sabará. Dessa visita, resultou a criação da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, que tornaria o Brasil menos dependente do mercado externo de laminados de aço e um pouco mais próximo da modernidade industrial. Um ano depois da visita do rei Alberto, Arthur Bernardes entrava firme na campanha presidencial. Candidato da situação à sucessão de Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, como era de praxe na República Velha, foi apresentar sua plataforma na capital da República. Teria feito melhor ficando em Minas. 6 dias antes de sua partida para o Rio, o jornal Correio da Manhã publicara cartas injuriosas aos militares atribuídas a Arthur Bernardes. Numa dessas cartas, o ex-presidente Hermes da Fonseca era tratado de sargentão sem compostura. Essas imagens, as mais antigas de uma campanha presidencial no Brasil, dão a impressão de que Arthur Bernardes abafou em sua visita ao Rio. Na verdade, depois de ter sido recebido festivamente por seus correligionários, o cortejo do candidato foi estrepitosamente vaiado pela multidão tão logo entrou na Avenida Rio Branco. A insatisfação explodiria no ano seguinte, na primeira das revoltas militares que levariam à Revolução de 30. A partir de 1930, os políticos tiveram que incorporar na sua retórica muita coisa para satisfazer as reivindicações populares. Foi a primeira vez, por exemplo, em que a retórica oficial admitiu que havia miséria no Brasil, que havia uma desigualdade gritante, que o trabalhador tinha direitos. Em 1922, no aterro que tomou um pedaço da Bahia para ampliação do centro do Rio, pavilhões dos estados brasileiros e de 50 países estrangeiros foram construídos para um evento muito especial. Era a Exposição Internacional, inaugurada a 7 de setembro para comemorar o centenário da independência. Faraônicos e de gosto duvidoso, já faz tempo que esses pavilhões foram abaixo. Atraindo milhares de visitantes, inclusive do exterior, a exposição teve de tudo. Desde vinho do Porto a objetos de decoração, passando naturalmente por equipamentos industriais e até por invenções aparentemente estapafúrdias. Uma das maiores atrações foi o avião que acabara de completar a primeira travessia do Atlântico. Com a exposição, o Brasil fez um balanço de suas atividades econômicas e as nações industrializadas começaram a reconquistar o mercado brasileiro que haviam abandonado durante a Primeira Guerra Mundial. No dia da inauguração, o presidente Epitácio Pessoa discursou através de um estranho aparelho que naquela mesma noite transmitiria a ópera O Guarani diretamente do Teatro Municipal. O rádio acabara de chegar ao Brasil. Estávamos definitivamente condenados à modernidade. Condenados à modernidade. Essa era a palavra de ordem em fevereiro de 1922, quando o Teatro Municipal de São Paulo foi ocupado por um grupo de jovens artistas e intelectuais para uma série de recitais, exposições e concertos radicalmente contrários aos códigos visuais, literários e musicais vigentes. Em dia com as últimas novidades da vanguarda europeia, eles estavam inventando a arte moderna brasileira. A tradicional família paulistana ficou horrorizada com o Cristo de trancinhas, esculpido por Vitor Brecheret, e com o Homem Amarelo pintado por Anita Malfatti. Quando Oswald de Andrade disse "Carlos Gomes é horrível", a plateia bem pensante da Semana de Arte Moderna reagiu com vaias e insultos. Mas a cultura brasileira já estava voltada para o futuro. As artes nacionais pertenciam agora aos modernistas. Menos de um mês depois da Semana de Arte Moderna,
Arthur Bernardes é eleito presidente da República. Sua vitória é contestada por civis e militares inconformados com a ditadura dos barões do café. Enquanto os desafetos da política do café com leite pedem novas eleições, um pequeno grupo de comunistas e antigos militantes anarco-sindicalistas fundam o Partido Comunista do Brasil. Em julho de 1922, foi a vez dos militares se rebelarem. Um motim sacudiu a escola militar e o forte de Copacabana se sublevou. Jovens oficiais de modesto calibre, os tenentes, protestavam contra os soldos baixos, o fechamento do clube militar, a prisão do Marechal Hermes da Fonseca e, sobretudo, a eleição de Arthur Bernardes. Entregue à própria sorte por outras unidades do Exército, o forte de Copacabana foi bombardeado pelas forças leais ao governo. Recusando a rendição, um pequeno grupo de praças e tenentes saíram pela Avenida Atlântica ao encontro das poderosas forças do governo. Apenas 2 tenentes sobreviveram à fuzilaria. Então, nesse sentido, a revolta de 22 foi uma revolta de sentido muito corporativo, quer dizer, uma revolta muito ligada à questão dos chamados brios do exército que teriam sido ofendidos. Mas é claro que, de um ponto de vista mais amplo, ela está refletindo uma insatisfação geral de certas camadas e camadas urbanas da sociedade e, sobretudo, está refletindo uma insatisfação da posição do exército no interior do sistema político da Primeira República. Depois da revolta do Forte de Copacabana, o Brasil sucumbiu a um longo estado de sítio que Epitácio Pessoa deixou de herança para seu sucessor. Empossado em novembro de 1922, Arthur Bernardes jogou duro com a oposição. Assinou leis repressivas, amordaçou a imprensa, alterou a Constituição para reforçar a autoridade do poder central e desmontou os governos estaduais não afinados com o manda-chuva do catete. Numa noite em que as obrigações do poder lhe deram folga, Arthur Bernardes assistiu em palácio à projeção deste filme, No País das Amazonas, do mesmo pioneiro Silvino Santos, que filmou a Exposição da Independência. Imagens em movimento de um Brasil desconhecido puderam ser vistas pela primeira vez. Imagens de um país sem café nem leite. O Brasil dos primeiros brasileiros. Nos anos 20, havia mais de 500 mil índios no Brasil. Hoje não chegam a 200 mil. O País das Amazonas foi uma revelação para os cariocas e ganhou uma medalha de ouro na Exposição da Independência. Fora do círculo do poder, as elites civis tinham como símbolo máximo da sua insatisfação a figura de Rui Barbosa. Candidato 3 vezes derrotado à presidência da República, Rui Barbosa havia sido o grande líder da campanha civilista, o primeiro movimento significativo de opinião pública a agitar a República Velha. Em 1923, a grandiosidade destas homenagens póstumas atestam que os ideais da campanha civilista continuavam de pé. Voto secreto, maior autonomia para os estados, menos poder para os militares, eram bandeiras que já mobilizavam multidões. Civis contra militares, tenentes contra o governo federal e, em alguns estados, conflitos entre facções locais. A política do Rio Grande do Sul estava dividida desde a proclamação da República. Em janeiro de 1923, explode a Guerra Civil. De um lado, Borges de Medeiros, eleito pela 5ª vez presidente do estado que governou durante 25 anos. Do outro lado estão os federalistas, que contestam os resultados das eleições com denúncias de fraudes. Eles apelam para uma intervenção federal e acabam se levantando em armas contra o governo estadual. A Guerra Civil dura 9 meses, com confrontos militares em todo o estado.
Boa parte dos pampas cai na mão dos rebeldes, mas eles não conseguem conquistar as cidades mais importantes. Nomeado tenente-coronel das tropas leais ao governo estadual, Getúlio Vargas assume o comando do 7º Corpo Provisório, uma tropa irregular de civis recrutados. Getúlio não chega a participar dos combates. Ele já estava no Rio como deputado federal, quando o Tratado de Pedras Altas encerrou a guerra civil que havia durado quase um ano. O governador eleito, Borges de Medeiros, manteve seu mandato, mas sem poder se reeleger. Borges de Medeiros seria sucedido no governo estadual pelo próprio Getúlio Vargas. Para os revolucionários, para aqueles que a gente ficou conhecendo como tenentes, a questão democrática era uma questão de segunda ordem. 1924. São Paulo, depois de ter sido bombardeada pelo exército. Chegara a vez dos tenentes paulistas se rebelarem, ocupando a capital do estado. A data do levante não podia ter sido mais bem escolhida. 5 de julho, segundo aniversário da revolta do Forte de Copacabana. A permanente insatisfação nos quartéis atingira o seu ponto de ebulição com a recente condenação de tenentes acusados de pretenderem, pela violência, mudar a forma de governo e a constituição do país. Em Sergipe e no Amazonas, o levante fora logo dominado. Mas em São Paulo, os rebeldes ocuparam a capital graças à colaboração da Força Pública Paulista. Com o país sob estado de sítio, São Paulo fora escolhida para a sede do levante pela distância do Rio de Janeiro, onde o presidente Arthur Bernardes mantinha rigorosa vigilância policial. Bernardes não estava exagerando quando disse que, como presidente, havia sido apenas um chefe de polícia. O tenentismo é um movimento que mais faz do que fala. O tenentismo age, o tenentismo explode, articula conspirações. O tenentismo não escreve muito, o tenentismo não é retórico. O tenentismo reunia elementos militares e elementos civis em torno de algumas ideias muito gerais. Que ideias seriam essas? A ideia da renovação dos costumes políticos do Brasil, a ideia da contenção dos interesses estrangeiros, uma tendência a resolver os problemas do país por uma via mais centralizada, necessariamente mais autoritária. Cercados pelo exército após 3 semanas de ocupação, os tenentes abandonam São Paulo para evitar que a cidade seja ainda mais sacrificada pelo bombardeio. As tropas do governo entram então em São Paulo para tomar conta da situação, enquanto os tenentes batem em retirada para a região de Foz do Iguaçu, no Paraná. Em apoio aos tenentes de São Paulo, outro grupo de militares se levantou em armas no Rio Grande do Sul. E da união dos rebeldes paulistas e gaúchos nasceria no ano seguinte a Coluna Prestes. A nossa posição ainda era de conspiradores. Nós lutávamos apenas para botar o Bernardes abaixo. Essa que era a verdade. Então nós esperávamos que, mantendo a luta armada no interior do país, o governo seria obrigado a jogar tropa contra nós, aliviando lá no Rio de Janeiro, São Paulo, onde os nossos conspiradores, os nossos companheiros botassem o Bernardes abaixo. Essa era a nossa estratégia. A Coluna Prestes atravessou o país numa marcha de 25 mil quilômetros e chegou a contar com 1.500 combatentes. Em confronto permanente com as tropas do governo, a Coluna não perdeu nenhum combate. Porque uma das conclusões que a gente tira da marcha da Coluna é que o brasileiro, quando confia na liderança, é capaz de toda abnegação, é capaz de morrer, mas cumprir o seu dever. Nós tivemos diversos casos de companheiros que ficaram numa situação que, para cumprir o dever dele, que era dar um tiro, às vezes, só para assinalar que o inimigo estava presente, né? Ele sabia que ia morrer, porque o inimigo ia matá-lo, mas ele dava o tiro. Após 2 anos e meio, os remanescentes da Coluna buscaram um exílio na Bolívia e no Paraguai. 2 de suas reivindicações seriam atendidas pelo novo governo: a suspensão do estado de sítio e a restauração da liberdade de imprensa.
Uma vez mais, a história se repetiu. No Palácio do Catete, um mineiro passou o bastão ao representante de São Paulo. Arthur Bernardes entrega a presidência a Washington Luiz, em novembro de 1926. No dia da posse, quando os clarins anunciaram a chegada do novo chefe do governo, a multidão deu vivas ao libertador. Os jornais, por sua vez, saudaram o fim de 4 anos de perseguições, violências e crimes. Apesar de amaldiçoado por jornais da oposição, Arthur Bernardes despediu-se da presidência de forma bem mais tranquila do que Washington Luiz faria 4 anos depois. Ao tomar posse, Washington Luiz distribuiu os ministérios entre políticos de vários estados. O Rio Grande do Sul ficou com o Ministério da Fazenda, entregue ao deputado Getúlio Vargas. Getúlio seria ministro da Fazenda só por 1 ano, até ser eleito para o governo do Rio Grande do Sul. Para Washington Luiz, governar era abrir estradas. Esportivo, bonitão, cheio de força e saúde, Washington Luiz não fugia à regra da República Velha. Era um homem da oligarquia cafeeira. Menos de um mês depois da posse, enviou ao Congresso um projeto de reforma monetária beneficiando as exportações. Com a suspensão do estado de sítio e da censura à imprensa, o país respirou aliviado e Washington Luiz se entregou à inauguração de grandes estradas como a Rio Petrópolis e a Rio São Paulo. Ao inaugurar a Rio São Paulo, Washington Luiz abraça Júlio Prestes, presidente de São Paulo e futuro candidato à presidência da República na sucessão de 1930. Ainda em 1928, o presidente eleito dos Estados Unidos, Herbert Hoover, visitou o Brasil. Os norte-americanos eram os principais importadores de café do Brasil e 28% das importações brasileiras vinham dos Estados Unidos. Quando ainda era secretário de Comércio, Hoover dirigira pessoalmente uma campanha contra a política brasileira de proteção ao preço do café, base da economia da República Velha. Foi nessa época que outros países aumentaram sua exportação cafeeira, passando a concorrer com o Brasil no mercado externo. Por esse revés, os barões do café não esperavam. Só a antropofagia nos une, única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões. To be or not to be, that's the question. Com essas palavras de ordem, Oswald de Andrade apresentou ao país o seu manifesto antropófago. O modernista Oswald propunha uma saída canibalesca para os impasses nacionais. No caldeirão, apenas as grandes conquistas do chamado mundo civilizado que valia a pena digerir. Oswald gostava de chamar o Brasil de Pindorama, a terra do pau-brasil, onde o carnaval é o acontecimento religioso da raça e a alegria é a prova dos 9. Como se vê, 1928 foi um ano dedicado à especulação sobre o que nós somos, tínhamos e precisaríamos ter. Quando o ano terminou, já tínhamos em todas as bancas do país a revista O Cruzeiro. E nas livrarias, um clássico da literatura modernista, Macunaíma, de Mário de Andrade. Ai, que preguiça. E eu? Isso é pipa! Pois é, e pra você tá muito bom. No final dos anos 20, a terra do pau-brasil não estava preparada para a revolução imaginada por Oswald de Andrade. Pindorama ainda tinha vergonha. Uma outra revolução acabou vindo, mas precisou de uma ajuda de fora.
em 30 há alguma coisa que a história tradicional dizia, que me parece verdadeira. Há uma revolução de alguns estados contra outros estados. Há, de algum modo, uma revolução contra São Paulo. 29
You and me, we wanted it all. We wanted it all. Passion without pain, sunshine without rainy days. We wanted it always. You and me, we reached for the sky. The limit was high. Never giving in, certain we could win that prize. I should have seen it in your eyes. Look how all our dreams came true. See how I've got me, baby, you've got you. Through it all, just one thing died, a little thing called love, something deep inside. You and me, we're not like the rest. We once were the best. Back when we were dumb, how did we become so smart and learn to break each other's heart? Look how all our dreams came true. See how I've got me, baby, you've got you. Through it all, just one thing died, a little thing called love, something deep inside. You and me, we're not like the rest. We once were the best. But look what we became. Isn't it a crying shame that we almost made it, but we wanted it all? Baby, you and me, we wanted it all.